Oi, boa tarde. Começando mais uma live surpresa por aqui. Vamos falar hoje sobre o tema recorrente do relacionamento. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Para a gente poder conversar melhor, ter interação com vocês, né? Vamos fazer essas lives surpresas aí de uma forma bem intercalada, bem diferente, em horários de dias que são diferentes. É que peguem vocês de surpresa mesmo, tá? É isso, essa é a intenção, porque a gente não faz para pensar, mas até que existe mesmo essa questão de saber de tudo, programar tudo, né? A gente sempre tem essa questão de querer tudo muito, muito controle, né? E essas lives surpresas, elas são feitas exatamente para tirar vocês da zona do conforto. Para a gente perceber que as coisas vêm e o que a gente faz, né? A escolha de cada um, fazer ou não, qual é a atitude que se espera. Né? Deixa eu dar uma olhadinha no telefone. Está no fone aqui, tudo bem. Vamos ter esse ar externo, né? Esperamos um pouquinho, porque como é uma live surpresa, as pessoas nem estão sabendo. E a gente precisa esperar o Instagram avisar as pessoas, né? Que essa live está acontecendo, para quem tiver interesse e chegando, né? Então, é essa a intenção, esperar as pessoas tomarem atitude, né? Sair daquele lugarzinho de expectativa, de espera, né? O ponto morto do carro, né? Aquele que está ali, eu desço, se a descida me levar, eu vou conforme. Tem que tomar uma atitude, tem que fazer algo. Só que a maioria das nossas atitudes são movidas por emoções inconscientes, né? A gente não tem noção disso. Quanto o inconsciente comanda a nossa história, nossas escolhas, nossas reações. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar aí, em princípio, para vocês pensarem um pouco e começarem a perceber na vida de vocês se isso tem sentido ou não, né? Essas escolhas que vêm e tomam a gente e a gente não tem como fugir delas, né? E talvez tenha justamente a ver com esse tema de hoje, os relacionamentos, né? Aqui a gente está esperando. Oi, pessoal que está chegando, estamos começando uma live surpresa para falar sobre o tema dos relacionamentos novamente, e hoje em específico sobre os relacionamentos amorosos. Eu deixei para falar só agora do tema. Chama aí o pessoal que está interessado, chama os amigos, as amigas para falar sobre isso, que eu acho que é um tema bem polêmico, né? Falar sobre relacionamentos amorosos. A gente cria uma expectativa, fantasias, idealizações, e as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, né? Então, o que é a vida sem amor, né? E o que são os relacionamentos amorosos? Qual o peso disso, o peso que eu digo de importância na nossa vida, né? Na vida de cada um? Quanto que a gente dá importância ao amor, né? As relações amorosas? Na verdade, toda relação é uma relação de amor. É bem isso. Então, se quiserem deixar perguntas aí embaixo, querem saber mais sobre isso, tiver algum ponto específico para abordar, podem mandar aí no chat que eu vou respondendo, tá? E enquanto o pessoal vai chegando, porque, como eu falei agora há pouco, essa live, a intenção dela é ser de surpresa mesmo. Para pegar as pessoas naquele momento de, poxa, vou entrar,
sabe como a vida acontece, inesperadamente, sem esse controle. E por isso que eu faço essas lives surpresas que depois são postadas aí no Instagram e também no YouTube, né? Para o pessoal que não viu na hora, no momento, poder olhar depois, poder assistir depois, inclusive poder comentar, né? Deixar o que pensa sobre o assunto, deixar perguntas, enfim, tudo que for interessante para você, tá? Os relacionamentos amorosos, como eu estava falando, todo relacionamento é de amor. Esse pode dizer, tá, mas eu não amo todo mundo. Tem pessoas que eu odeio, que eu detesto, que eu não gosto. Mas aí que entra, tem um afeto, né? Tem um sentimento. As pessoas importantes da nossa vida, elas geram uma emoção, um sentimento. As pessoas que a gente não sente absolutamente nada, que são, vamos dizer assim, pessoas comuns na vida, né? Que passam, mas que não agregam emoção, não agregam sentimento. Tem também aquela base, né, que a gente fala bastante do luto. O que é o luto? O luto é justamente essa perda dessa importância que a gente tem para o outro, né? A gente sempre acha que é o contrário, eu perdi alguém que eu gostava muito. Também. Mas isso só tem sentido se o outro também me amar, né? No sentido de eu representar algo para o outro. Claro que aí a gente entra em outros tipos de relacionamentos, como amores platônicos, né? Que não tem essa resposta, essa retribuição, né? No caso de artistas aí, que às vezes, como aconteceu, né? Com alguns artistas aí, inclusive a Marília Mendonça, que morreu e deixou muitas pessoas assim, tristes, mas porque na fantasia da pessoa há uma relação, né? Porque a pessoa se torna íntima, às vezes, do artista, mesmo que o artista não a conheça, por causa das músicas, por causa da empatia, daquilo que a pessoa desperta na gente, né? Então, aí que entra essa questão da importância que o outro tem na vida da gente, por vários fatores. E os relacionamentos, eles são a base de tudo na vida, né? Porque a gente sozinho não existe, na verdade, né? A gente vem de alguém, a gente olha o mundo a partir dos relacionamentos, a partir dessa partilha da vida, né? De compartilhar experiências. E é algo muito, muito importante mesmo. Por isso que eu estou abordando tanto esses temas, né? Fazendo disso quase que uma bandeira, né? Para levantar, para as pessoas perceberem o quanto é importante a questão do relacionamento, né? Relacionamento não é só isso que a gente vê falar, né? Pelo estereótipo, pela fachada. Relacionamento é algo muito mais profundo. A gente surge de um relacionamento, a gente leva emoções em virtude desse relacionamento, né? O que meu pai e minha mãe têm como relacionamento entre eles, o que isso afeta, como que isso afeta o filho, né, a filha, como que a criança cresce a partir do modo desse relacionamento funcionar e a partir de como ela é tratada pelos seus cuidadores, pelos seus pais, enfim, quem está ajudando a cuidar dessa criança. Tudo isso, esse modo desse desenvolvimento do relacionamento com essa criança, vai fomentar depois todos os outros. É a sementinha. Mas isso não quer dizer, por exemplo, pode levantar aí uma questão importante. Como assim eu tive pais que me amaram, que foram maravilhosos, e eu só escolho pessoas que me fazem sofrer no amor? Por isso que é tão difícil de fazer as pessoas compreenderem o quanto isso não é genérico.
Não existe uma resposta única para todo mundo, né? Então, a forma como a criança é amada, isso não quer dizer que ela entenda esse amor da mesma forma que os pais dão. Entende? Existe uma frase muito interessante, né, dentro da psicanálise que diz assim: o que eu faço com o que quiseram de mim. Então, ou seja, há uma interpretação em relação àquilo que fizeram comigo. Mas o que fizeram comigo talvez não seja a mesma coisa do que eu entendo que fizeram comigo, né? Então, isso afeta diretamente o modo como nós nos relacionamos, cada um ao seu modo. E por isso que é tão importante as pessoas entenderem como que funciona dentro do nosso sistema psíquico o desenvolvimento de relacionamento, né? A importância, por exemplo, do afeto, do cuidado, do carinho. Mas o que é isso hoje, né? No tempo que a gente vive, tanta diferença de pensamento, de modo de expressão, né? Sobre o amor, sobre o modo de você expressar o amor, né? Especialmente agora, nessa era digital, onde tudo está ficando muito mais fluido, muito mais, até falam de amores líquidos, né? O que é isso? É como se colocar na mão e o amor escorre, né? Líquido, ele flui muito rapidamente, ele escapa, ele é mais fugaz, né? Porque é tudo muito mais rápido, desde o acesso à internet, às plataformas de relacionamentos, é tudo mais, deu um match ali, eu vou marcar um encontro e aquela relação acontece. Né? Então, muito diferente dos tempos anteriores, e não há um comparativo do que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado, mas sim que nós temos hoje, que nós vivemos e que podemos aprender e que podemos fazer nesse sentido, né? Porque às vezes a forma como está acontecendo hoje os relacionamentos, às vezes não condizem com o que a pessoa espera, né? Mas é o que tem, o que eu faço com isso, né? Além de toda essa bagagem que cada um tem dentro de si, em relação a interpretar o amor, o que é carinho, né? E aí a gente entra também nas questões muito sérias sobre violência, né? Violência contra a mulher, violência contra dentro dos relacionamentos amorosos, né? De casal, de par afetivo. E a gente às vezes muitas pessoas não conseguem compreender o que há ali, né? Porque algumas mulheres, normalmente eu digo mulheres, porque há uma fragilidade física, né, nesse contexto. Na fragilidade física porque o homem é muito mais forte, né, no sentido mais dominador fisicamente, né, em relação à mulher. Então, ela se torna mais vulnerável em relação ao homem, né? E o que acontece nesse relacionamento, de repente, que entra a violência e a mulher não consegue sair, né, desse relacionamento? Muitas vezes, quando consegue, às vezes de uma forma muito dramática, acaba recorrendo em outros relacionamentos semelhantes com pessoas parecidas, né, no sentido da violência, no sentido da violação. Né? Por isso que é muito complexo a pessoa que não está envolvida nesse sentido compreender, porque aí vem toda essa história da compreensão do amor, né? O que é para cada pessoa uma demonstração de amor. É muito fácil para alguém que nunca vivenciou um lar violento, né? Eu digo violência física, violência emocional, violência verbal, né?
todas elas causam traumas, causam questões muito sérias, inclusive de dependência emocional, em virtude da fragilidade da construção do ego dessa pessoa, da construção do ser no geral, né? Porque quase sempre quem deveria defender ou proteger tem atitudes de demonstração de afeto nesse sentido, né? Nesse sentido violento. Então, inconscientemente, isso não é uma questão racional, preciso deixar isso cada vez mais claro, não é uma questão racional de você compreender que é violento e tem que sair disso. As pessoas não conseguem sair de relacionamento assim, porque não é uma questão nacional, mas inconsciente de como se desenvolveu esse aprendizado sobre o amor. Então, normalmente, e eu não digo que isso é uma regra, porque cada caso é um caso, por isso que toda pessoa com esse tipo de questão que quiser pode sim sair dessa dependência, dessa engrenagem que leva sintonia no funcionamento, mas ela precisa, acima de tudo, querer buscar ajuda, né? Porque dentro do inconsciente não há um acesso livre assim de ter acesso às suas informações emocionais, né? A gente precisa de ajuda, é quase como um iceberg, que você vê a pontinha para cima do mar, né? Mas todo o restante está lá embaixo, envolvido, né? Escondido. E é essa gavetinha escondida, né? Essa parte que está submersa, é que faz todo esse funcionamento que gera tanta dor nas pessoas, né? O amor, na verdade, ele tem até ditados que dizem que o amor dói, enfim. Isso vem de crenças nesse sentido, de pessoas que viveram, que aprenderam o amor de uma forma dolorosa. Então, o amor ele não precisa machucar, o amor sim é uma escolha, mas não é uma escolha consciente, até que se saiba sobre os próprios motivos de estar escolhendo dessa forma. Isso que eu gostaria de deixar aqui como um ponto muito importante para todas as questões de relacionamento. Que nenhuma delas é só você decidir mudar e não querer mais ter um tipo de relacionamento, por exemplo, abusivo, né? Ou alguém que machuque mais do que a pessoa com quem eu me relaciono, ela tem uma história, né? E o que acontece? Inconscientemente, nós identificamos no outro o mesmo processo doloroso que nós trazemos inconscientemente dentro de nós. E isso gera a atração. Nada é por acaso, inclusive as pessoas ensinamentos, inclusive as nossas escolhas de amizade, todos os nossos relacionamentos têm um motivo inconsciente por trás, um motivo, uma função que nos move a escolher determinados tipos de pessoas. Mas isso não é uma função, não é. Desde que a pessoa queira e busque conhecer a própria história, busque falar, e fala claro da psicoterapia psicanalítica, que é a que aborda o inconsciente, né? A que pratica. Então, eu não posso falar das questões que abrangem outras terapêuticas, né? Mas a psicanálise é uma das únicas que aborda o inconsciente, a única que chega lá nesses gatilhos, vamos dizer assim, nesses limites do funcionamento dessa engrenagem que nos faz termos os nossos relacionamentos. Cada um é seu. Então, é um assunto bastante delicado, bastante importante, né? Porque, como eu falei agora há pouco, o que é a vida? Assim, o amor, ele é a base da maioria das nossas questões, desde o trabalho,
o estudo, a família, os hobbies, os animais, enfim, tudo. É preciso ter um amor por aquilo que se faz, né? Há um gosto por fazer alguma coisa. Né? Então, como que a gente aprende, cada um na sua história, como que isso se desenvolve? Né? E a partir dessa história, a gente vai desenvolvendo os nossos modos de nos relacionar. E é algo assim que não funciona para uma pessoa igual para outra. Né? Mesmo dentro por exemplo, famílias com vários irmãos, né? Cada qual vai ter a sua própria interpretação. Por quê? Olha que interessante, né? Uma vez fizeram uma pergunta a um psicanalista se existe se a mãe prefere os filhos ou o pai, né? E aí, o que surgiu disso? O que acontece? Uma mãe pode ter 5, 10 filhos, 1, 2, ela vai ser sempre outra mãe, cada vez que ela tiver outro filho. E por quê? Porque ela vai responder ao tempo em que ela está na própria vida. Por exemplo, se ela é mãe de primeira viagem, ela vai ter as suas inseguranças, as suas instabilidades, os seus medos, toda a sua história, como eu estava falando, a história que ela aprendeu sobre o amor na família dela, no desenvolvimento dela. E a partir disso, ela vai responder ao seu filho conforme ela pode naquele momento da sua vida. Né? E aí nós vamos ver que temos crianças de diferentes demandas. Né? Por exemplo, uma criança chora mais, ela precisa mais da mãe, ela é mais doente, ela é mais... Outras não, são mais, como é que eu vou dizer, mais espontâneas, mas elas têm mais liberdade, elas precisam de mais liberdade. Né? Então a gente vê que muitas vezes a criança, irmãos, né, aprendem sobre a história do amor de formas diferentes, mesmo tendo os mesmos pais, convivendo na mesma família, mas essa compreensão sobre o amor muda, porque cada pai e cada mãe é pai e mãe devido àquele momento da sua vida. Às vezes a mãe está passando por um problema de saúde naquele momento, da gestação, de ter parido uma criança. Às vezes está passando por algum problema familiar particular, às vezes estão com atrito entre casal. Tudo isso influencia no modo como ela responde a filho. Né? E a demanda desse filho vai ser única porque diz dele, da essência dele, da necessidade de atenção, de amor, de carinho de cada um. E é esse o ponto principal sobre os relacionamentos, né? O ponto de partida, onde nós começamos a nos relacionar. Né? Em casa, lá com a nossa mãe, nossa primeira interação com o mundo, com um outro ser. Né? Isso é muito complexo, também tem fatores que não cabe aqui a gente falar. Quero dar boas-vindas aí a Lilian, a Júlia, a Ali, a todas as meninas aí interessadas em saber sobre o amor, em especial sobre o amor romântico. Né? Mas eu precisava dar essa pincelada sobre o início do amor para vocês conseguirem compreender o que vem nessa sequência do amor. Né? Como que isso se desenvolve, como que eu escolho as pessoas que eu amo, né? Como que eu me apaixono por tudo. Né? E aí colocando também essas questões dos problemas que surgem nos relacionamentos, né? Por exemplo, por que eu repito muitas vezes a mesma escolha, né? Aí tem aquele ditado que diz, eu tenho dedo podre. Como assim tem dedo podre? Isso é uma questão que a própria sociedade, a cultura colocou como
como algo para dizer que tem algo errado com aquela pessoa, né? Mas a pessoa, ela vê isso como sendo uma má sorte, como se fosse um raio que caiu em cima. E agora eu tenho essa questão ali. Pessoal, vocês podem deixar perguntas, podem comentar aí. Eu gosto bastante da participação de todo mundo aí, para saber se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, se tem mais alguma coisa que vocês gostariam que abordasse, né? Por ser um tema bem complexo, preciso dar essa iniciadinha aí para vocês pegarem o fio da meada, senão acaba ficando assim com um sentido lá na frente, né? Tá bom? Podem deixar os comentários aí que eu vou ficar bem feliz em responder, tá? Mesmo que vocês vejam aí no YouTube, eu sempre entro lá para ver o que vocês respondem, tá? Então, voltando aqui, como que eu vou sair desse ciclo vicioso de repetir sempre a mesma relação, vamos dizer assim, insatisfatória para mim? Eu achei lá um namorado, uma namorada, que sempre me trai. Vamos dar só um exemplo aqui, né? E por que eu sempre acho pessoas assim? O que acontece na história dessa pessoa que acha ou que acredita que atrai pessoas assim? Então eu preciso ver na história dessa pessoa. Por isso que a análise é fundamental. É importante o autoconhecimento. O autoconhecimento não tem nada a ver com essas coisinhas fúteis que falam por aí, né? Eu gosto disso, é amor próprio, não sei o que, não, muito mais profundo. Autoconhecimento vem desde saber o que eu quero para mim, mas o que eu quero aqui é um querer diferente, o emocional é um querer diferente do racional. E essa é a grande sacada, porque quase sempre a gente só busca as nossas respostas racionais, mas não as emocionais. E as emocionais são aquele grande iceberg lá embaixo, escondido no oceano, que a gente não vê. E que tem essa potência de escolher, de definir as nossas reações e as nossas escolhas inconscientemente. Né? Mas a gente quer sempre uma fórmula muito mágica, racional para pôr em prática. Ou seja, enquanto a gente não sabe o nosso modo de funcionamento, quando cada um de vocês não compreender o modo de funcionamento, ou seja, como que eu aprendi sobre o amor, o que eu interpretei sobre o amor que eu recebi, como que eu vou usar uma fórmula mágica ou uma ferramenta racional que é para a razão, não para a emoção. É quase como querer dar um machado para alguém que não tem braço. Como é que ele vai usar essa ferramenta se ele não sabe, não tem como usar, porque não tem como desenvolver essa ferramenta? Né? Por isso que é fundamental esse conhecer a própria história. Né? Isso não é um processo rápido nem tão fácil, não é um milagre, só que a gente tem essa mania de achar que tudo tem que ser para ontem. Né? Eu entrei, eu já quero sair daqui um mês pronta, preparada. Né? A gente demorou uma vida inteira para fazer as coisas que faz, né? Inconscientemente. Mas querem um passo de mágica que seja não é isso. É preciso de tempo, de prática, de contato. Em 3 regras fundamentais da psicanálise, inclusive, para a gente conseguir compreender o nosso ser interior. E aí sim, depois de desvendar os próprios mistérios, aí sim vem para a razão, porque eu tiro daqui, dessa parte de baixo do ciclo do oceano, e trago né, eu coloco ela à vista, né, coloco ela onde eu posso ver, onde eu posso compreender, trago para a razão. E aí sim eu vou ter condições de usar essa ferramenta. Por isso que a terapia psicanalítica ela não é só para o inconsciente, ela tem que ter a noção, a racionalidade junto, senão ela não consegue nem chegar lá. Né? É fundamental. Né? Mas o que nos impede é sempre um inconsciente, sempre ali uma travinha, e às vezes a gente vai lá e
aprende mil e uma coisa para lidar com aquilo. Mas vai um tempo que ele empaca e volta a repetir aquele velho funcionamento. Por quê? Ela não conseguiu aquela questão que não foi compreendida, que não foi assimilada de uma forma que deixou o amor parecendo com o amor real. O amor real não é só fantasia também, né? Com a utopia, o príncipe encantado, de felizes para sempre. Aí que tem a questão também de suportar a frustração, né? E hoje em dia, com esses amores fluidos, líquidos, né? O tempo é líquido, escorre. O dia que tivesse 24 horas, a gente seria muito curto para muitas pessoas, né? Aí entra ainda mais o agravamento, porque quando você está começando a entrar na relação, ela já acabou, né? Aqui ela anda, né? E como fazer com que aquela pessoa que enxerga esse interesse fique no meu caminho? Fique ali, se interesse por mim também. Isso é muito, muito interessante a gente ter. Oi, doutor Jacan, seja bem-vindo. Estamos aqui falando hoje sobre o amor relacional, entre amor de casal, né? O amor entre aquele que a gente escolhe para ter alguém na vida, né? Hoje é muito mais ampla essa questão, né? Mas estamos tentando desmistificar um pouquinho o amor de casal. Né? Aquele que a gente às vezes repete muitas questões, volta a escolher de uma forma assim, chuta. Então, é muito, retomando aqui todo esse pensamento, é tudo muito profundo, né? E a gente quer tudo com uma facilidade muito grande, né? Porque a gente acostuma hoje, até nesse tempo que vivemos, isso não é uma crítica negativa, é só um modo de a gente compreender o tempo que vivemos, né? Cada tempo tem a sua forma de representar, inclusive o amor, né? Em algumas décadas atrás, o amor ele era para a vida toda. E não quer dizer que isso fosse amor, né? Era um relacionamento que se obrigava a manter, porque era o que era tolerável. O amor tinha que durar a vida inteira, ou seja, era um sorriso falso, não existia, era muito raro. E hoje ainda é essa questão do encontro verdadeiro do amor, né? E isso exige, sim, uma certa grande dose de responsabilidade. O que eu digo com responsabilidade? Isso é saber o que você quer, quem você é, como você aprendeu sobre o amor. A gente estava falando sobre os amores de violência, né? As questões do abuso. Por que algumas pessoas não têm relacionamento abusivo, que não conseguem sair, né? E existem reincidivas, acabam sempre entrando em novos relacionamentos do mesmo modo, porque isso diz da história de cada um. Quer dizer que aquela pessoa viveu uma história dentro de casa com pais violentos. Não é tão simples, não se resume isso, porque tem a interpretação da pessoa. Né? O que fizeram, o que eu faço com o que fizeram de mim. Né? Essa é a grande sacada. E muitas vezes, alguns pais têm relacionamentos saudáveis até, né? Diante de muita outro relacionamento. Mas às vezes os filhos interpretam aquilo como sendo pouco, como não sendo algo bom. E outros, por outro lado, já fazem o casamento dos pais uma utopia, né? Que tem que ser igual para eles. E isso às vezes até o pensamento racional, nem de conhecimento, começa a comparação. Mas sempre tem um fundo de inconsciente. Então, pessoal, relacionamento saudável começa aqui. Quando vocês começam a perceber quem vocês são, o que vocês querem do relacionamento, mas isso
Isso está aqui, ficou gravadinho ali, modos como vocês aprenderem sobre o amor. Isso é levado inconscientemente, repetidamente, porque inconsciente é atemporal. Eles não têm ideia que vocês têm, a idade que vocês têm. Estão presos à revivescência da mesma emoção. Isso é muito importante vocês saberem, lembrarem, para saber o que fazer com isso. E se o incômodo dos relacionamentos forem sempre constantes na vida, é porque há uma repetição. E a psicanálise vê como um sintoma. Tudo que se repete não é algo ruim. É ruim no sentido de dizer que tem uma repetição que é ruim, né? Mas a repetição, ela vem como um aliado, como um bom amigo. Quase que parece meio horrível falar isso, mas é real. Só que a gente vê isso como algo ruim. Né? Mas por que não é ruim? Porque essa repetição, ela vem para dizer para a gente assim, ei, vai perceber isso quando? Quando você vai ver que está repetindo isso a vida inteira? Que você está culpando o outro. Você está dizendo, eu tenho azar. Eu acho que o outro não presta. Aonde isso está em mim? A minha responsabilidade. Isso não é feio, não é errado, não é pecado, não é nada disso. Isso é autoconhecimento. Isso é parar para olhar para a própria história. E dizer, olha, eu quero saber mais sobre a minha história. Me entendeu lendo, me entendeu sendo, eu vou saber quando eu ouvir a minha emoção. E se isso está se repetindo por alguma interna, é na hora de você olhar para isso. O amor, ele pode ser muito prazeroso. Não essa utopia de príncipe, de princesa, tá? Porque isso aí é uma outra história, né? Uma maneira que a literatura tem de falar sobre os nossos monstrinhos, né? Mas isso é uma outra história, interpretação consultada, tá? Mas é o modo de vocês entenderem que o amor real, ele contém responsabilidade, ele começa em cada um dos. Eu preciso, se quero me relacionar com alguém, eu preciso saber que eu preciso saber o que eu quero de meu relacionamento. Preciso entender como eu aprendi o amor, eu preciso compreender em mim os meus limites, né? Para que eu não consiga viver essa vida, né, de uma forma que me traga mais prazer e tristeza do que a vida. A vida pode ser bela, pode ser muito boa, né? Mas eu preciso querer responsabilizar por isso. O primeiro para fazer está entendendo? Vou olhar para isso. E aí sim, ao aprender sobre você, você vai ter consciência e condição de escolher o amor verdadeiro. Alguém que faça, sim, alguém que faça feliz, mas com quem você consiga compartilhar a vida com felicidade, com alegria. Bom, eu espero que de alguma forma essa livezinha possa ter te ajudado a refletir. Lembrando que vai ficar lá no canalzinho do YouTube, vocês podem ir lá olhar a hora que vocês quiserem, vai demorar um pouquinho de dias aí para baixar, tá? Mas também vou postar aí no Instagram e vocês podem ter acesso aí, tá? E agradeço desde já a participação de todo mundo aí, um beijo grande e uma ótima semana, tá?